E agora a gente traz mais um desdobramento internacional envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A Trump Media, do presidente Donald Trump, entrou com uma ação contra o ministro da Suprema Corte brasileira, acusando-o de censurar cidadãos e empresas dos Estados Unidos. A iniciativa partiu da plataforma Rumble, que integra o grupo Trump Media. A ação alega que Moraes teria emitido ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e empresas sediadas em solo americano. A empresa afirma que estas decisões ultrapassam os limites da jurisdição do Supremo e contrariam os direitos de liberdade de expressão protegidos pela Constituição americana. Também sobre esse conflito jurídico envolvendo Moraes nos Estados Unidos, a apuração do repórter de Oeste, Christian Costa, revela que o governo Lula quer apurar a existência de processos contra ministros do Supremo. A Advocacia Geral da União confirmou a informação por meio de nota enviada ao Oeste, abre aspas. A AGU pediu ao corpo jurídico do escritório estadunidense que represente a instituição nos Estados Unidos, que apure a suposta existência de novas demandas judiciais em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tão logo receba essas informações, prestará os esclarecimentos sobre o assunto, fecha aspas. E sobre estes e outros assuntos da semana, a gente conversa agora com o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira, país em alta temperatura, muita coisa para a gente discutir. A gente começa, claro, com essa ação judicial. Eu queria ouvi-lo, queria falar sobre a AGU também, mas enfim, a gente vai abrir a roda aqui para várias perguntas. Mas essa empresa do Donald Trump, que também o Rumble e a mídia, Trump Media, pedem que as ordens do ministro Moraes não sejam aplicadas nos Estados Unidos, que o ministro seja responsabilizado e que as empresas sejam também indenizadas. Na sua avaliação, qual a possibilidade dessa ação prosperar, avançar? Boa noite, Paula. Boa noite a toda a bancada. Boa noite aos espectadores da Oeste. Olha, essa ação, ela é mais ou menos semelhante até àquela anterior, mas ela avança em alguns pontos interessantes. Então ela pede, são 6 os pedidos, mas resumidamente pede que o ministro Moraes, que as decisões do ministro Moraes não alcancem, não sejam aplicadas fora do território brasileiro, ou seja, dentro dos Estados Unidos, o que devia ser óbvio, né? Nem precisaria um pedido desse, e pede também que o ministro Moraes seja responsável por essas decisões, que tenha ambição extraterritorial e também que indenize as empresas em razão dos prejuízos experimentados. Qual a possibilidade disso ir adiante? Os pedidos de reconhecimento de culpa do ministro Moraes. É possível que isso aconteça, embora seja discutível se o responsável... A gente tem uma visão um pouco de mimar os ministros às decisões judiciais. Então, é o Estado que é o responsável por uma decisão do ministro ou é o próprio ministro? Tem essa discussão. Mas, enfim, é possível que essa culpa vá adiante, é possível que, sem dúvida, algumas decisões não sejam aplicadas fora dos Estados Unidos. Agora, para que o ministro tenha de indenizar, essa decisão precisa ser validada e homologada aqui no Brasil, porque essa indenização ocorreria dentro do território brasileiro. Então, do mesmo jeito que a decisão do ministro Moraes não pode valer fora, a decisão de um juiz norte-americano não pode valer aqui no Brasil. Deixa eu já aproveitar e incluir a Ana na conversa, que imagino que mais essa ação contra o ministro Moraes aí na Justiça Americana tenha repercutido bastante nos Estados Unidos, Ana. Sim, Paula, bastante. Boa noite, professor. Bom, professor, antes de pedir a sua explicação sobre um termo que hoje foi muito falado aqui nos Estados Unidos, né, que está inclusive nesse processo, o punitive damages, eu não sei se seria danos compensatórios, enfim. Eu acho que é importante nós mostrarmos para a nossa audiência uma outra falácia também do governo, da própria AGU, que foi acionada para defender o ministro aqui nos Estados Unidos, de que o ministro não teria extrapolado a sua jurisdição e ter mandado. Mas está aí. Nós temos 3 matérias da época do Globo. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter.
a nível internacional. A CNN, Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. E no Correio Brasiliense, Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. Então, professor, suas considerações em relação a essas manchetes do passado e o que podemos chamar de punitive damages, já que a Apple também parece que vai entrar nesse processo. Boa noite, Ana. A gente poderia fazer uma analogia mal aproximada aqui aos nossos danos morais, aos danos coletivos e justamente aos prejuízos experimentados que deveriam ser compensados, que é esse último ponto que eu mencionei, que precisaria de uma homologação aqui do STJ, aqui no Brasil isso é feito pelo STJ, para ser vigente no Brasil. Ele precisaria reconhecer a validade dessa decisão para que para que uma decisão possa ser executada aqui. Então vamos lá, para o Moraes. Que é improvável. O que é totalmente improvável. Porque para o Moraes ou para o Estado ter de reembolso, pagar uma indenização, claro, isso vai ter que acontecer aqui dentro, a não ser que o ministro tenha contas lá fora, o que parece que não é o caso. Mas esse me parece o ponto. Você tocou esse tópico é muito importante, a AGU. A gente naturaliza a atuação da AGU lá fora, contrata escritório. A AGU não é um departamento do governo. A AGU está prevista na Constituição, artigo 131, e ele é um órgão que representa a União. A União não é governo, o Moraes não é o STF e o STF também não é governo. Então a gente confunde tudo. Então uma ação contra o ministro Moraes, o que a AGU está fazendo nisso? Nada a ver. Nada a ver. E muito menos fora do Brasil. Muito menos gastando dinheiro público lá fora do país, fazendo contratações, monitorando. Quer dizer, totalmente arbitrário, totalmente fora da casinha, a atuação da AGU nesse caso e em outros mais é inconstitucional. Isso não dá causa à improbidade administrativa? Sem dúvida, sem dúvida, não é? sem dúvida. E isso é motivo de impeachment, não é? Em algum momento? É motivo de impeachment e possivelmente configuraria crime de improbidade. A gente tem, quando a gente descumpre um dos artigos ou dos princípios do 37 da Constituição que fala de impessoalidade, porque isso é impessoalidade. Claro. É você tratar um órgão de Estado como se fosse sua casa. É basicamente isso. Então, eu coloco à disposição um órgão que deve representar a União, à disposição do STF, à disposição do governo, à disposição de um dos ministros do STF. Isso fere a impessoalidade que está no 37, gera crime de improbidade administrativa e outros mais elementos também criminais que podem ser imputados. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.